Olá, serei seu professor nesta videoaula de ciclo de vida e organização de projetos. Vamos começar? Temas desta aula: ciclo de vida, por que os projetos falham e organização de projetos. Bom, quando falamos de ciclo de vida de projeto, lembrando, projeto tem início, meio e fim. Ciclo de vida porque ele nasce, ele é executado e ele é finalizado. Nessa imagem que eu mostro para vocês, nós podemos apresentar como funciona um projeto dentro do teu ciclo de vida. Separamos aqui em 4 partes. A concepção do projeto, que é a parte inicial, a parte da ideia do projeto, a parte que vamos iniciar o projeto. Vejam, a nossa linha está lá embaixo, porque essa parte é onde se trabalha menos, é onde a parte de execução, a parte máxima, ela não foi alcançada ainda, então é uma parte bem tranquila. Após a concepção, ok, vamos fazer o projeto, tudo ok, vamos para a parte de planejamento. Planejar o projeto já requer um pouco mais de trabalho. Aí nós já começamos a aumentar o trabalho, por isso, veja que nós estamos fazendo uma curva ascendente, uma curva para cima, querendo dizer, agora o planejamento ele começa a aumentar, nós agora temos muito mais coisas a fazer. Na terceira parte, então, nós temos a execução do projeto, e a execução do projeto é a parte máxima, é onde mais se trabalha, é onde mais se concentra todo o conhecimento, toda a habilidade, é onde mais se concentra todo o trabalho. E no final, o encerramento. Na maioria das vezes, o encerramento é o final do projeto, aí é ali onde nós vamos nos deparar com questões como qualidade, nós vamos nos deparar com questões como saber o que aconteceu, temos que fazer aquelas reuniões para saber se o projeto deu certo, se não deu certo, saber onde foram os pontos positivos e onde foram os pontos negativos. Mas nesta imagem fica claro o quê? Que o ponto máximo de um projeto é a parte da execução. É onde todos precisam estar engajados e, como a gente costuma dizer, meter a mão na massa mesmo. Vejam esse quadro. Esse quadro é algo muito interessante. É algo, por que os projetos falham? Antigamente, até nos dias mais próximos, diziam que muitos e muitos projetos, até numa faixa acima de 50%, falhavam. Por que os projetos falham? Porque a maioria dos projetos vem da cabeça de pessoas. A maioria dos projetos são feitos por pessoas. E aquilo que você está pensando pode não ser o mesmo daquilo que eu estou pensando. Pode ser que você venha apresentar um projeto de uma maneira e eu venha entender de outro. Então, olha que interessante. O cliente, quando ele quer um projeto, ele explica de uma maneira. E nós conseguimos ver ali que tem uma árvore e temos ali algo preso na árvore, né? Que seriam 3 madeirinhas em 2 cordas. É bem bacana. E mostra do lado como o gerente de projeto entendeu. Vejam que já está um pouquinho diferente. O gerente de projeto também entendeu que tem uma corda e madeirinha pendurada, mas ele não entendeu que era do lado de fora do tronco, porque às vezes não foi tão bem explicado. E assim vai seguindo. Como o analista projetou, vejam que é um corte na árvore, como o programador codificou este projeto, como o consultor descreveu, e a cada passo nós vamos verificando que há uma alteração. Como foi documentado, vejam que no documento não tem quase nada. Lembram qual é o documento? É o nosso sumário executivo. Veja a importância do sumário executivo. A maioria das pessoas colocam desta maneira que está na imagem. Colocam só a grama e o céu, e o resto. O resto não foi colocado. O que foi instalado? O que foi instalado também não está muito parecido com aquilo que o cliente queria. E por aí vai. Como foi cobrado? E vejam os custos. O quanto é interessante saber como gastar. É muito mais, essa imagem mostra que o custo é muito mais alto do que aquilo que a gente precisava. Como foi suportado? E olha que interessante nesta última imagem. O que o cliente realmente queria. O que nós podemos ver nesta última imagem é que o que o cliente explicou e aquilo que o cliente realmente queria também tem uma pequena diferença. Então vejam, o projeto tem a dificuldade
desde aquilo que o cliente explica até todas as pessoas que vão participar, desde planejamento, concepção, execução do projeto, e veja que no final nem sempre sai daquela maneira que o cliente gostaria que fosse. Mas, no meio do projeto, é interessante que vá havendo ajustes para que no final não tenha um resultado tão ruim. Vamos falar sobre a organização dos projetos. Podemos falar aqui de 3 tipos de organização de projetos. Vamos falar o primeiro deles, que é o mais utilizado, que é o modelo funcional. Na imagem mostra, o modelo funcional é bem simples, hierárquico. O que é um modelo hierárquico? Aquela que segue uma hierarquia, onde você tem um chefe, um gerente e todos trabalham justamente para ele. Por isso que é chamado de gestão funcional. Você tem um departamento ou você tem um gerente e todos os funcionários se reportam a ele. Da mesma maneira que está escrito ali, gerente de projetos e toda a equipe. Do outro lado também, gerente de projetos e a equipe. Então, cada gerente gerencia uma única equipe. A maioria das empresas costumam fazer desta maneira porque é uma maneira mais fácil, é uma maneira mais simples de você conhecer quem é o seu gestor e de você saber para quem você precisa se reportar. Ou no caso, se você é o gestor, você vai saber através disso quem será a tua equipe. A tua equipe, ela hierarquizada, estará abaixo de você e você realmente vai tratar aquelas pessoas, não precisando pegar pessoas de outras equipes ou tendo outros gerentes. Essa é o que a gente chama de organização funcional. Uma segunda organização é a organização matricial, que é organizado por matriz. Aqui nós já temos uma situação um pouco diferente. Por quê? Porque ela junta um pouco dessa situação funcional e ela vai também juntar uma outra que se chama de projetos, que é uma situação funcional e uma situação por projetos. Você tem então a matricial. A matricial você começa a ter coordenadores de projetos e você pode participar de vários projetos. Você pode ter vários gerentes. É chamado de matriz porque você pode ter um gerente na hierarquia ou você também pode ter um gerente na sua mesma base, como mostra ali a informação. Dentro de um mesmo projeto, eu posso ter alguns gerentes. Ou então, pode ser que eu esteja designado, pode ser que o funcionário esteja designado a participar de alguns outros projetos, concomitantemente. O que eu quero dizer com isso? Eu posso participar de mais do que um projeto e me reportar a mais do que um gestor. Isso está acontecendo de uma maneira crescente nas novas instituições. Então, conforme onde você trabalha, conforme o emprego que você estiver, se você estiver trabalhando numa empresa hoje em dia multinacional, uma empresa nacional de grande porte, eles estão começando a trabalhar desta maneira, uma maneira matricial, onde você não tem simplesmente um único gestor. Ou se você for o gestor, você não vai gerir apenas um projeto e uma equipe. Você vai coparticipar de alguns projetos e você vai coparticipar de algumas equipes. É um modelo novo, é um modelo inovador e que está funcionando muito bem, principalmente para entender um todo sobre a empresa. E o terceiro é aquela que é chamada de projetizada. Projetizada já é uma estrutura um pouco diferente, mas onde nós temos uma gerência superior. Dentro desta gerência superior, então aí eu tenho diversos gerentes de departamento, porque aí eu tenho divisão de marketing, divisão de projetos, divisão financeira e dentro dessas daí eu tenho outras divisões. Então eu começo a trabalhar com diversos projetos. Projetizada porque é uma empresa, é uma situação, é uma organização montada simplesmente para a criação de projetos. E vejam lá embaixo que aí eu começo a utilizar as especialidades de um projeto e de outro dentro de todas as áreas. Nós separamos alguns links para você conhecer mais sobre o assunto desta videoaula. Não deixe de acessá-los em seu ambiente virtual. Vejam, aqui nós deixamos para vocês um ciclo de vida de um projeto. É interessante entender esse ciclo de vida do começo
ao final, quais os problemas que acontecem dentro do ciclo de vida, aonde ele é mais importante e aonde ele é mais suave, e como fazer um projeto de pesquisa desde a sua concepção, passando pelo planejamento, a sua execução e aí o encerramento, que é a finalização. Bom, pessoal, espero que esteja claro o assunto de ciclo de vida e organização de projetos. Caso ainda fique alguma dúvida, assista novamente esta videoaula. Até a próxima!